Seja bem-vindo ao Papo Extra. Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e junto com as advogadas Jaqueline Montenegro, eu estou aqui para contribuir com muitas informações e muito conhecimento aqui nesse Papo Extra. Nós temos também a doutora Rebeca. Eu sou a Rebeca Góes e especialista também em Direito Imobiliário e Notarial e quero compor com a doutora Adriana e a doutora Jaqueline um excelente papo extra, né, Adriana? Que bom. O objetivo, nosso em criar esse podcast foi trazer o direito extrajudicial como pauta da desjudicialização da justiça como fonte de buscar resolução dos seus conflitos. Então, nós teremos muitos assuntos, muitos convidados. Cada semana nós teremos um convidado diferente, que serão professores de todos os estados, tá? Teremos muitas pessoas com conhecimentos nas diversas áreas para trazer todo esse conhecimento para vocês. Quem puder participar, está assistindo ao vivo, vai inclusive poder tirar dúvida com esses profissionais de excelência, não é mesmo, Rebeca? É mesmo. E aí, nós temos aqui em conjunto com a doutora Jaqueline e a doutora Adriana para demonstrar como é eficiente e qual tipo de facilidade no desenvolvimento do nosso trabalho do extrajudicial. E esse podcast tem essa participação de toda a área jurídica e pessoas envolvidas na área extrajudicial. Isso. Com a especialização em direito extrajudicial, a gente passa a entender que todos esses processos acumulados, das estatísticas do CNJ, nós tivemos em 2023 83 milhões de processos distribuídos em todo o Brasil. Então, onde nós vamos parar, não é verdade? Então, é necessário que a gente venha dar a força e a capacitação também para alunos, para advogados, para entenderem que existe algo mais além de litigar em juízo. É verdade, gente. Olha, se a gente observar, nós temos uma deficiência muito grande na propagação do extrajudicial. Por quê? Quando nós, quanto alunos de direito, nós aprendemos só o litígio, como fazer defesa, como peticionar, entrar com uma ação, fazer uma contestação, fazer um recurso, mas especificamente nós não temos na grade esse direito extrajudicial. Hoje, olha, depois de muito tempo, é que algumas universidades já estão trazendo na grade curricular a importância do direito notarial, e como direito extrajudicial. Então, nós ainda temos muito aí que galgar nesse conhecimento. E os advogados de hoje, os novos advogados, poucos sabem que nós temos uma área muito abrangente no direito extrajudicial, por falta mesmo de conhecimento, né, Rebeca? Isso. Então, nós estamos aqui no Papo Extra, no podcast que vai mostrar para você as características do extrajudicial. E muitas vezes tem essa falta do conhecimento, tem esse lapso, infelizmente, na educação. A gente passa a graduação toda sem conhecer. E aí você pergunta, o que é exatamente o extrajudicial? É a formalidade exclusiva de você atuar de frente, de ser recepcionado diretamente no cartório, de não ser condicionado ao judiciário. Então, são essas possibilidades que nós vamos apresentar aqui, que é um trabalho árduo, mas muito gratificante. Muito gratificante. Até porque, há pouco tempo atrás, quando se falava, eu advogo em cartório, todo mundo tinha a ideia de que você estava fazendo o quê? Imobiliário. Sim. Pessoal, direito extrajudicial, exatamente, é muito além do que isso. Nós podemos agir no direito ecológico, no direito de família, na sucessão, podemos atingir também soluções e conflitos fundiários, não exclusivamente de regularização de um imóvel com matrícula e afins, Nós podemos fazer muitas coisas e a nossa ideia aqui é trazer
para vocês todos os assuntos mais atuais, com entrevistas de pessoas renomadas em todo o Brasil. Vamos também atualizá-los sobre concursos em cartórios, né? Vamos trazer para vocês tudo que há de melhor, de congresso, de seminário, porque, olha, não se engane, o network para qualquer profissional, seja da área de direito, seja da engenharia, seja da arquitetura, é fundamental. A faculdade nos ensina 20% de qualquer graduação, mas é na prática, é no convívio que nós realmente vamos galgar o nosso crescimento profissional. E o extrajudicial, ele é interessante porque, como ele é um assunto hoje que está sendo debatido e crescendo, né, justamente para desafogar o judiciário, até porque a própria resolução do CNJ, né, a 125, ela sempre falou sobre, ela veio trazendo sobre esse assunto, que os auxiliares da justiça, eles devem sim propagar a questão das resoluções de conflito. Tivemos agora o provimento 149 também do CNJ de 2013, que fala muito sobre isso, sobre o divórcio, né? Trouxe muita matéria nova para se fazer no extrajudicial, inclusive são assuntos que ainda estão sendo debatidos. Por quê? Porque eles ainda precisam trazer adequação com a legislação. Uma das situações é como o Ministério Público vai atuar quando estiver fazendo um divórcio, onde nós temos no meio crianças, né, menores. Então, existe sim algumas situações que ainda estão sendo regulamentadas com toda essa novidade. Isso nós vamos trazer para vocês também. Então, essa questão da prática, né, a gente acaba desmistificando o extrajudicial. Porque se ouve falar, mas precisa ter esse norte. E como você vai ter esse norte? Que direcionamento? O podcast ele vai te direcionar para profissionais de excelência, para referências, né, para casos concretos e aprendizado. Sempre aqui um aprendizado que você vai conseguir identificar numa situação prática sua, adequada, que é o conhecimento que a gente vai conseguir com professores, né, com advogados que atuam, ou engenheiros, algum caso concreto que vai agregar, apresentado aqui no podcast. É isso mesmo. E a gente também precisa entender que, por exemplo, você sabe que eu vi umas perguntas, uma ocasião, de advogados, assim, e advogadas, dos seus 50, 60 anos, que já atuavam em uma área, né? No meu caso, por exemplo, 30 anos no direito empresarial, mas ao conhecer, né, há quase 4 anos atrás, o direito extrajudicial, é impossível, acima de tudo, como cidadã, não crer que esse é o nosso caminho. Esse realmente é o caminho que vai desafogar a justiça, que vai trazer à sociedade uma forma de ter os seus conflitos resolvidos de forma muito mais rápida, muito mais célere. E a questão também da economia, né? Porque quando se entra na justiça, quando a demanda é judicial, nós temos ali de início as custas processuais. Depois nós temos todas as diligências acerca daquele processo. E em seguida, o que nós temos? Numa questão, por exemplo, de regularização, essa regularização vai ser feita pela justiça? Não. A ordem judicial o será. Mas o efetivo cumprimento daquela sentença precisa passar por onde? Pelo cartório. Então, por que não começar pelo cartório? Né? E é tudo mais simples quando a gente pode atender um cliente e dizer para ele que a escolha é dele. Você quer judicializar ou você quer vir comigo para o extrajudicial? Apresentar o benefício, né? O custo-benefício. Não, pode continuar. O custo-benefício, né? Eu acho que isso é mais uma questão também cultural. Porque quando você recebe o cliente no escritório, a primeira coisa que ele diz, quer ver um exemplo? A questão de cobrança, execução. Primeira coisa que ele diz, doutor, olha, eu quero fazer uma execução
execução, quero que a senhora entre com uma ação. Então, eles não têm conhecimento que hoje a gente pode fazer uma cobrança extrajudicial, né? Uma carta de cobrança, uma notificação pelo RTD, nós podemos protestar um título, se for um título ele pode protestar. Então, isso são diversas formas de utilizar o extrajudicial de uma forma rápida, né, para fazer uma ação de cobrança, onde a pessoa não gasta muito, né, com as custas judiciais também, desafoga o judiciário, deixa para o judiciário realmente aquelas questões aonde você sabe que a pessoa não consegue se entender com a outra parte, aí sim nós precisamos da intervenção do Estado para isso. Mas, como eu falei para vocês, é uma questão cultural. Eu acho que cabe ainda dos advogados explicar para o seu cliente quais são as diversas formas dessas resoluções de conflitos, que não é apenas no Poder Judiciário. Existe sim a possibilidade. E muitas vezes eles dizem assim, mas eu já tentei várias vezes, eu não consigo entrar em um acordo com ele. Mas quando eles recebem uma notificação pelo advogado de forma extrajudicial, tenho certeza que eles vão preferir realmente resolver essa questão de forma extrajudicial, em vez de enfrentar um processo, pagar custas, né, pagar honorários de sucumbência. Muitas vezes dá certo sim, ainda que a pessoa diga, não, eu não tenho mais acordo com ele. Bora tentar, a gente consegue. E sem falar também a questão da demanda judicial, né? A morosidade, né? Os prazos que se tem na justiça não são os prazos que se tem no extrajudicial. Sim, com né? certeza. Então, você vê, por exemplo, vou dar um exemplo simples da uso capião. Uma uso capião na justiça hoje, em razão das várias notificações que têm que ser feitas, as diligências que têm que ser feitas a nível judicial, ela chega a demorar, gente, 10 anos, né? E eu tenho exemplo no próprio escritório de uma uso capião que foi feita em 4 meses. Né? Então, olha o espaço, né? 4 meses pelo cartório, de forma pelo extrajudicial. Cartório extrajudicial, Tem com também certeza. o benefício na parte do registro civil, né? Que era Sim. bem burocrático, bem moroso, e hoje tem muito viés extrajudicial que facilita Sim. uma correção de nome, uma alteração, Sim. coisas que demorariam 1 ano, 2, 3, que você consegue resolver administrativamente, com conhecimento, claro, né? Com auxílio jurídico, mas que você vai ali resolver de imediato. Né? Uma questão que você levaria anos e decidiria algum fator principal, né, referente ao seu nome, referente à sua qualificação, que, claro, o cartório às vezes também dificulta, às vezes por ser antigo, né, ainda não ter adequado isso você está falando da certidão civil, qualquer né? Registro certidão de nascimento. Nascimento, casamento, óbito, que é essencial para resolver qualquer outra situação. Então, e aí a gente está falando do cartório de pessoas naturais, né? Isso também é uma outra coisa que precisa, e a gente vai debater muito aqui, né? Respeitar e pontuar, né? Todos os cartórios existentes, porque realmente é preciso que haja uma valorização. Eu sinto isso, a ausência de valorização aos cartórios. Porque, veja, se você for falar com um cidadão comum, ele vai saber que ele teve um imóvel que, de repente, ele teve que fazer um reconhecimento de assinatura. Para onde ele foi? Para o cartório de notas. Aí, esse imóvel teve que ir a registro. Foi para o cartório de registro. Esse conhecimento para a população. E aqui geral, vocês vão saber que nós temos o RTD, nós temos pessoas naturais, nós temos o cartório de marítimo, que quase ninguém e olha, usa, você vê no nosso país, né, onde nós somos cartório cercados de águas, né, e de repente a maioria tem estados como o Amazonas, né, que a gente só consegue transitar o avião ou o rio, e essas embarcações precisam ser registradas. Sim, aonde elas vão ser registradas? Lá no cartório de registro? Não, no cartório marítimo. Então, todas essas situações, neste podcast, você vai ter conhecimento, você vai se atualizar e receber muitas dicas para mudar não só
o rumo dos teus estudos, né, enquanto acadêmico, mas também dizer aos colegas, né, onde eu estava me referindo na questão da idade, da questão de você ir durante a sua vida, durante 20, 30 anos em uma carreira e mudar ou agregar, né, uma outra carreira, nós te indicamos o direito extrajudicial. Olha o que é interessante, nós estamos começando o nosso podcast agora, né? E nós já temos patrocinadores, Adriana. Maravilha, isso é uma benção, isso é Que uma nossa, alegria. Uma alegria, É uma isso, alegria né? muito já grande. iniciar Muito com grande. patrocinadores. Quem é que nós temos aí, Adriana? Olha, nós temos a FRTB, que é uma empresa de consultoria ambiental. E isso nos traz muita alegria, porque a gente verifica que o advogado extrajudicial, ele não trabalha só. Ele não trabalha somente ele no escritório dele. É uma equipe, né? O advogado, para ingressar no direito extrajudicial, ele vai ter com ele um engenheiro, seja um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, né? Um agremessor. Ele vai, exatamente. Ele vai precisar de também, algumas vezes, não que ele precise, muito mais ao contrário, inclusive, um arquiteto, né? Tá ali fazendo uma casa lindíssima e essa casa não tem o quê? Documento. Projeto, não tem, né? Então vai precisar do advogado. Nós somos muito amigos também dos corretores, né? Porque os corretores estão ali naquela labuta de compra e venda, e aí, de repente, encontra um cliente que quer vender um imóvel e esse imóvel está totalmente desvalorizado, por quê? Não tem documento, né? Então, a advocacia extrajudicial também tem mais esse bônus, que nós circularmos diante de outras classes que não somente a OAB. Isso. Olha o nosso outro patrocinador. É o IBDESP, né? Que é o Instituto Brasileiro de Direito Extrajudicial de Estudos e Pesquisas, também conhecido como Instituto Barão do Rio Branco. E esse instituto, gente, vai ser maravilhoso, porque ele vai trazer muitas situações no campo educacional e de pesquisa, justamente nessa área extrajudicial. Então, vocês fiquem atentos que nós vamos trazer muita novidade com esse Instituto de Pesquisas e Estudo, ok? Tá. E nós temos também, Rebeca? E temos também como grande patrocinador e apoio as lojas Variedade Salmo 91. Em 1999, vendendo de porta em porta, foram dados os primeiros passos de um grande sonho. A Salmo 91 nasceu da resiliência e da determinação. Aos poucos, o pequeno negócio cresceu, expandindo suas opções de produtos e conquistando clientes. Hoje, com 7 lojas espalhadas pela cidade, incluindo áreas nobres, a Salmo 91 oferece mais de 80 mil produtos e emprega 500 colaboradores diretos e indiretos. São mais de 25 anos de compromisso com Manaus, inovação e variedades de produtos. Salmo 91, crescendo junto com você. E falando em variedades do Salmo 91, vamos para o nosso cafezinho? O café é bem-vindo. Demorou, né? Agora! Olha, vai fazer na hora, hein, doutora? Olha! Só tem um detalhe, eu esqueci de ligar a água. A melhor parte. Mas enquanto a água está esquentando, vocês vão sentir o cheiro desse café. Hoje nós estamos, eu posso até dizer que nós estamos esbanjando, né? Porque café tá caro, gente. Tá muito caro. E esse detalhe aqui, né? Olha. Estou ostentando com café. Você sabe que eu sou movida a café, não posso, né? Ficar sem o café. Quem me conhece sabe que eu ando com garrafa de café para cima e para baixo, não fica sem. Então, muita atenção nisso daí, tá? Vou só esperar a água esquentar que nós vamos tomar esse café. Mas, Adriana, com o nosso podcast Papo Extra, o que surgiu, como foi que surgiu, conta para os nossos ouvintes, como foi que surgiu essa ideia de falar sobre o Papo Extra?
Surgiu, doutora Jaqueline, porque ao longo desses 4 anos, né, totalmente imersa no direito extrajudicial, viajando o Brasil todo em congressos, em seminários, eu percebi algo interessante, que faltava um local, no caso, uma comunicação, né, abrangente, não somente dentro de graduação, não. Nós precisávamos falar com um público em geral, com a sociedade, sobre o direito extrajudicial. E aí, em pesquisa, né, olhando por todo o Brasil, eu verifiquei algo que é inédito. Não existe um podcast que fale sobre direito extrajudicial. Nós temos inúmeros podcasts maravilhosos de direito, né? Advogados falando de suas especialidades. Mas a especialidade de direito extrajudicial como tema base, como tema que você vai ter a oportunidade de ouvir desde registradores, notários, especialistas, nós vamos ter também a questão também de investimento, né? Quantos advogados deixam de recolher a sua previdência? Quantos advogados trabalham 20, 30 anos e aí, de repente, não estão mais aqui e ficam os seus filhos, né? Os seus sucessores sem nada depois de tanta labuta. Então, para isso, a gente vai aprender também a investir. E hoje, nossa, vocês não imaginam, um grande ponto do direito extrajudicial hoje, sabe o que é? Leilão. Nós vamos aprender a comprar imóveis de forma mais acessível e para que esse imóvel venha a ser vendido pelo valor real. E você com já isso você já está dando spoiler aí dos nossos convidados, né? Dos nossos convidados, spoiler dos nossos convidados aí, mas é isso mesmo. Um dos assuntos, né? A gente pode até citar alguns, né? Para ficar mais assim, deixar um gostinho de quero mais, né? Vamos falar de uso capião, o que mais, Jaqueline? Nós vamos falar de regularização imobiliária, né? Porque muitas pessoas compram aí um imóvel só com o famoso contrato de gaveta, né? Sem ter o documento adequado, aí quer fazer a regularização, não consegue. Além do uso capião, nós também temos aí os divórcios, né? As pessoas querem se divorciar, mas tem menor, aí não quer ir para a justiça ou tem algumas situações pendentes. Então, tudo isso nós vamos poder fazer no cartório. E hoje nós temos, e todo dia, porque o direito ele é mutante, ele muda, né? Todo dia nós temos novas legislações, e uma das novas legislações nós tivemos aí a alteração tributária, né? Sim. Na questão do ITCMD, que também está dando muito o que falar, que tem advogado que acha, ai meu Deus, eu não fiz o inventário, ainda não dei entrada no inventário, vou pagar. Uma pessoa ligou e disse, doutora, advogado da outra parte disse que se eu não pagar o ITCMD agora, eu vou pagar mais caro no mês que vem. Eu digo, mas como assim? A pessoa ainda vai morrer? É pré-datada essa morte? Como é? Ainda não entendi. Fora aquele outro caso, né, que você teve, né, gerador, que o falecido, o Decujo se foi há 8 anos atrás, e o colega estava dizendo que eles iam pagar o tributo de agora. Mais caro, né? Não, calma, não é assim. Então, e só assim, o título por si só já chama bem a atenção, né? E eu quero lembrar também a questão da adjudicação compulsória, né? Que através da resolução 150 também nós né, graças a Deus, estamos com a mesma possibilidade de fazê-la extrajudicialmente, né? Quem aí não conhece aquela história, né? Eu conheço, né? O colega do colega que adquiriu um imóvel e veja, aqui a gente não está falando de situações de invasão, não. Imóveis caríssimos, imóveis de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, que a pessoa foi lá, pagou para a construtora, quitou, e aí na hora de conseguir, né, a escritura para registrar o seu imóvel, lhe é negado. Né? Nós temos casos, né, Rebeca, na prática de condomínio fechado de luxo que não consegue regularizar porque o
o condomínio foi criado de forma irregular, né? Loteamentos também, muitos casos de loteamentos não podemos irregulares. falar tudo, não. Tem que deixar um gostinho de quero mais. Saber o que vai ter, né? Nós teremos aqui, falaremos aqui sobre isso. A grande Fora os realidade convidados, né, é gente? que nós estamos muito emocionadas, né? Porque são 3 advogadas mulheres, né? Batalhadoras que desejam que vocês tenham o conhecimento que nós adquirimos e pretendemos adquirir todos os dias. E para isso, né, encontrar 2 pessoas, né, que pensam igual, né, que desejam fazer a máxima do conhecimento, porque o conhecimento parado é conhecimento morto. O conhecimento, ele só vira conhecimento quando ele é passado. Então, essa realmente é o pilar, né, desse nosso podcast. E nós estamos muito felizes, né, por estarmos aqui e também oportunizar a todos vocês a chance de conhecer de perto o direito extrajudicial e, com certeza, se apaixonar por ele. Já que esse café sai ou não Sai sai? ou não sai? Agora vocês vão ter, né, o prazer de tomar um cafezinho. Olha ó. isso. Olha aí, ó. Já Sente o foi cheiro. um podcast que tivesse um café assim na ao hora? vivo, Não, Ao eu vivo não, querida. desconheço, hein? Mas Desconheço. aqui é Jaqueline, meu amor. É isso. Isso é porque eu ainda não trouxe as queijadinhas pra vocês. Eita! Olha a dieta, olha a dieta. Olha a dieta, olha a dieta. A gente já pode dar um spoiler Vive do de- primeiro convidado? Quem vive de dieta é triste. Podemos né? dar? Será? Adriana, tu já consegues falar aí pro público quem vai ser nossos convidados? O nome eu vou deixar em sigilo, mas eu vou dizer que nós teremos especialistas das mais renomadas áreas do direito extrajudicial. Nós vamos ter registradores, nós vamos ter autores de livro, nós vamos ter especialidades também para a questão dos cálculos, né, de emolumentos, cálculos, esse mesmo que nós acabamos de falar, né, o TCMD. Vamos ter também tabelião, vamos ter institutos também, né, que vão falar, vamos ter classes. E veja, como nós bem colocamos, não só de advogados. Nós vamos trazer para vocês que em outras especialidades também se faz direito extrajudicial. Olha só, nós ainda teremos, além de trazer os convidados, nós vamos ter algumas situações práticas, né? Nós vamos falar sobre as questões práticas, até porque isso é muito importante, gente, trazer essa prática de pessoas que estão na área, porque para novos advogados aí que se formaram agora, tiraram sua carteira agora, é um mundo desconhecido. Então, essa prática eles ainda não vivenciaram. Então, vai ser a oportunidade de eles conhecerem isso de forma prática. E é claro que o nosso podcast, o Papo Extra, nós vamos trazer aqui, serão eventos, né, semanais, onde nós vamos divulgar, né, nas mídias sociais, e aí vocês vão ficar sendo avisados do dia e hora correto para que vocês possam participar ao vivo com a gente também, tirando suas dúvidas. Então vai ter muita coisa bacana, não percam aí o Papo Extra, com uma diversidade de assunto espetacular, não é mesmo, Rebeca? Sim. Apresentar o extrajudicial com pessoas de excelência, especialistas na área, informando, apresentando para vocês opções de conhecimento referente a cartórios, os procedimentos junto, quais são os tipos, que tipos de situações práticas você pode encontrar, né? Talvez você esteja até vivendo esse momento. Então, esse conhecimento vem mesmo para agregar, descobrir, desvendar tudo que existe no extrajudicial com pessoas de excelência. Nós vamos também trazer autoridades, né? Vamos trazer também autoridades do CNJ, vamos trazer autoridades da própria OAB, né?
e sempre com o intuito de informar, de educar e trazer a melhor qualificação, né? Também através, como eu disse, né, que nós vamos aqui publicar também em todos os congressos, né, para que não passe absolutamente nada. Porque a grande realidade é que quando a gente tem uma experiência acadêmica que ela não é tão boa, a gente vai para a prática e entende que se a gente tivesse tido aquela matéria, se a gente tivesse tido aquele conhecimento lá, muito da nossa carreira teria sido adiantado, teria sido diferente, né? Então, a ideia de trazer também aos alunos, né, sejam os que estão entrando agora, sejam os finalistas, né, do curso de Direito, a oportunidade que o MEC, né, não os propicia, que é colocar na grade curricular de todas as universidades deste país o direito extrajudicial. E, para tanto, é necessário que o aluno se forme e depois vá fazer uma pós-graduação, vá fazer, né, uma especialização, quando, na realidade, está mais do que na hora de nós termos o direito extrajudicial na faculdade. Então, gente, não perca o nosso próximo Papo Extra aqui com essa turma. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Seja bem-vindo ao Papo Extra.